Anatomia microcirúrgica do seio cavernoso. Aula apresentada por mim, Dr. Eduardo Carvalhal Ribas, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Essa é mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica. Hoje a gente vai falar sobre a anatomia microcirúrgica do seio cavernoso. O seio cavernoso ele já foi descrito como uma caixinha de joias, porque ele tem diversas estruturas vasculares e nervosas em um espaço pequeno e todas preciosas, né? Então, são nervos que a gente tem que preservar, são nervos que, se lesados, levam a déficits neurológicos. Ele também foi considerado também o No Man's Land. No Man's Land é uma terra que ninguém tem coragem de pisar, né? Então, tem essa expressão da guerra, do No Man's Land, que é a faixa entre um exército e outro. E ninguém tem coragem de pisar naquela faixa porque vai ser alvejado aí pelo inimigo. Então, como é uma região com muitas estruturas vasculares e nervosas próximas, teve uma dedicação microneurocirúrgica muito grande para se vencer a técnica de como operar dentro do seio cavernoso. Atualmente, a maioria das lesões dentro do seio cavernoso não são mais operadas, elas são tratadas de uma outra forma, elas podem ser tratadas por via endovascular, podem ser tratadas por radiocirurgia, radioterapia, mas o conhecimento neuroanatômico dessa região é de suma importância para o neurocirurgião entender as lesões que estão aí, tá? Então vamos começar explicando o que é o seio cavernoso em si. O seio cavernoso é um envelope dural no espaço paracelar, então a gente tem um de cada lado, aqui é a célula túrcica ou fossa hipofisária, né? Fossa pituitária também pode ser dito, onde está abrigado aí a hipófise. E paracelar significa ao longo, paralelo à célula. Existe um envelope dural de cada lado. Eles são os seios cavernosos. São estruturas abrigam estruturas vasculonervosas. Tanto diversos nervos cranianos, que a gente vai comentar, quanto estruturas vasculares. Tem veias, ele basicamente um seio é uma veia aberta. Existe até uma discussão microanatômica se isso são diversos canais de veias juntos ou se é uma grande veia aberta. O que ganha mais aí nessa controvérsia aí é que são diversos canais juntos, existe uma certa separação entre os diferentes espaços venosos, mas que confluem formando um grande espaço, tá? E esse espaço venoso, ele realmente recebe o sangue venoso, principalmente da órbita, tá? As veias oftálmicas superior e inferior, aqui na fissura orbitária superior, e depois ele acaba desembocando atrás em três grandes seios. Tem o seio basilar, que fica atrás do dorso da célula, tem o seio petroso superior e o seio petroso inferior. Atrás do seio cavernoso é uma grande confluência de todos esses seios venosos. Tá? Inclusive, os dois seios cavernosos eles podem ser comunicados por seios intercavernosos. Então, aqui vocês veem a célula túrcica, com a hipófise aqui no meio, a glândula pituitária. Tá? Anterior, a gente vê o seio intercavernoso anterior. Também, muitas vezes, existe um seio intercavernoso posterior. E também pode existir um seio intercavernoso inferior, que fica inferiormente à hipófise. Quando os seios intercavernosos anterior e posterior são muito desenvolvidos, pode-se dizer que existe um seio circular, um seio intercavernoso circular. Tá? Só para vocês entenderem toda essa anatomia, tá? Aqui é o segundo nervo, o nervo óptico, entrando no canal óptico. Depois esse esporão ósseo aqui é a clinoide anterior. Aqui é o teto do seio cavernoso sendo penetrado ao centro pelo terceiro nervo, o nervo oculomotor. Aqui o quarto nervo, que é a parede lateral do seio cavernoso. A gente vai comentar tudo isso. Diversos autores descreveram o seio cavernoso como uma forma de um barco. E às vezes, em algumas aulas, eles falam isso de uma forma rápida, e é difícil da gente entender aonde está esse barco. Mas é um barco no sentido que a parte de cima, vocês estão vendo, tem dois andares o barco.
tem a parte da frente do barco, que quem estaria tomando sol na parte da frente do barco seria a clinoide anterior, tá? Então, a clinoide anterior está deitado aqui na frente do barco tomando sol. E quem está dirigindo o barco aqui em cima seria o nervo oculomotor aqui em cima no triângulo oculomotor, aqui em cima. Então, ele tem esses dois andares, tá? No teto do seio cavernoso, né? No teto do barco, aqui na parte de cima do barco, tem dois andares. O da frente chama triângulo clinoidal, porque está embaixo da clinoide anterior, e o posterior chama triângulo do óculo motor, porque ele é mais relacionado ao nervo óculo motor penetrando o centro desse teto. E aí, as duas paredes lateral e medial, elas se encontram embaixo do barco de forma que não existe uma parede inferior, tá? Eles se juntam formando a parte inferior do casco do barco, mas sem uma parede inferior, tá? Então, a parede lateral e a parede medial, elas se unem e não formam uma parede inferior. Depois também existe uma parede posterior, que a gente vai comentar depois, mas que fica na parte posterior do seio cavernoso aqui. Relações ósseas. Como o seio cavernoso é bastante relacionado ao osso, né? Tanto que os neurocirurgiões que estão mais habituados a trabalhar no seio cavernoso são os neurocirurgiões ditos de base de crânio. É muito importante a gente entender primeiro as relações ósseas do seio cavernoso. O seio cavernoso, como ele é um espaço paracelar e a célula é uma parte do osso esfenoidal, ele é majoritariamente relacionado ao osso esfenoidal, principalmente o corpo do seio esfenoidal, tá? Mas também ele é relacionado a essa parte do osso temporal, chama osso petroso. Tudo isso aqui é osso petroso, segmento petroso do osso temporal. E aqui é basicamente o ápice do osso petroso, tá? O ápice do osso petroso. Então, ele é majoritariamente relacionado a esses dois lados aqui, tá? Para vocês entenderem esses ossos, como eles se juntam, é basicamente assim. Aqui é o osso frontal, tá? Aqui é a parte orbitária do osso frontal. Depois, entre as duas partes orbitárias do osso frontal, que é um osso único, existe um outro osso único, que é o etimoide. Tá? Essa parte de cima do etimoide, que tem a lâmina cribiforme, ou lâmina crivosa, no meio com uma quilha, que é a crista galli. Isso tudo aqui é osso etimoide. Depois tem o osso esfenoidal, que é um osso que tem duas asas. A asa maior nada mais é do que a fossa média, a base da fossa média. Essa é a asa maior do esfenoide. Tudo isso aqui é a asa maior. E a asa menor é essa crista óssea aqui. Essa é a asa menor. Tem uma de cada lado, duas asas menores e duas asas maiores. Isso tudo são forames na base do crânio que a gente vai comentar também. A cela fica aqui ao centro e o dorso da cela aqui atrás. Isso é como esses ossos eles se relacionam entre si. Então, a cela túrcica ou fossa hipofisária, ela faz parte do esfenoide, tá? Ela é o centro do esfenoide. Uma asa maior para cada lado e uma asa menor para cada lado. O esporão mais medial da asa menor do esfenoide é a clinoide anterior. Aqui é o dorso da cela, a porção de trás da cela hipofisária, né, da cela túrcica ou cela hipofisária. E atrás do dorso da cela, nas suas laterais, no seu vértice póstero superior de cada lado, tem as clinoides posteriores. Tá? Então, a clinoide posterior é um esporão do dorso da cela, enquanto a clinoide anterior é um esporão da asa menor do esfenoide. Tá? Depois, assim é como o osso esfenoidal se junta com o osso temporal, e aqui, como o osso temporal se junta com o osso occipital. Aqui é uma fissura que a gente chama de sutura petroclival, que está entre o osso petroso, que é a porção petrosa do osso temporal, e o clivus, que é aqui, tá? O clivus, na parte mais alta, existe uma sincondrose, uma comunicação com o dorso da cela em si. Tá? Ou o ápice do osso petroso. Tá? A gente vai comentar isso aqui bastante. Isso aqui é uma outra visão mais magnificada dessa região. Então, aqui a gente vê anteriormente osso frontal de cada lado, é um osso único, tá? Depois há um centro, o osso etimoide, placa cribiforme, e no centro essa crista que é a crista galli. Depois aqui a comunicação, aqui a sutura, né, frontoesfenoidal, aqui.
E aqui já começa o esfenoide. Essa aqui é a asa menor do esfenoide e seu esporão mais medial é a clinoide anterior, tem um de cada lado. E aqui a asa maior do esfenoide. A clinoide anterior, ela está grudada em 3 locais de apoio ao osso. Isso é importante porque um dos procedimentos do neurocirurgião é fazer a ressecção, a remoção da clinoide anterior, um procedimento que chama clinoidectomia anterior. Para que ele realize a clinoidectomia anterior de uma forma segura, ele tem sempre que ter em mente quais são os locais de fixação da clinoide anterior e nessa retirada da clinoide anterior, imaginar onde ele está soltando em cada lado. Tem algumas técnicas para retirar a clinoide anterior, mas sempre você tem que ter esse conhecimento de anatomia por trás. Então, onde está preso a clinoide anterior? A clinoide anterior basicamente tem 3 braços. Um braço lateral, que vai se continuar com a asa menor do esfenoide. Um braço superior e medial, que vai se continuar com o plano esfenoidal, ou jugo esfenoidal, que é isso aqui, esse plano aqui, plano ou jugo esfenoidal, e ele acaba fazendo o teto do canal óptico. E um outro braço mediano e inferior, que vai ser o assoalho do canal óptico. Tá? Então, tem esses 3 pontos de apoio que o neurocirurgião deve ter em mente quando o objetivo é fazer a clinoidectomia anterior. Tá? Aqui é um sulco quiasmático, ou pré-quiasmático, que o quiasma óptico está repousando nessa região aqui. Depois o tubérculo da célula fica atrás, e aqui a célula túrcica em si, que é o espaço, onde está guardada a hipófise. Aqui é o dorso da célula túrcica, com a clinoide posterior, uma de cada lado. Aqui é uma impressão da artéria carótida segmento cavernoso, a gente também chama de artéria cavernosa, tá? Mas é a carótida interna, segmento cavernoso. Ela repousa lateralmente a célula túrcica, uma de cada lado, e faz um sulco, que a gente chama de sulco carotídeo, que é esse aqui do lado, sulco carotídeo. Algumas pessoas também têm um esporão aqui, que se chama clinoide média, tá? Middle clinoid. Aqui. Lateralmente a célula túrcica, lateralmente ao sulco carotídeo, vamos ter 3 forames. Tá? Tem o forame redondo, que é por onde passa o V2, tem o forame oval, que é onde passa o V3, e tem o forame espinhoso, que é por onde a artéria meningeia média entra no compartimento intracraniano. Então, tem esses 3 forames. Nessa visão a gente pode ver esses 3. E aqui? Aqui já é o ápice do osso petroso. Petrous apex. Tá? Ápice do osso petroso. O osso petroso vai ter o meato acústico interno, onde sai o 7º e 8º, e também o forame jugular, onde tem o bulbo da jugular, e 9º, 10º e 11º nervos. Aqui já é osso occipital, tá? Côndilo occipital. Em cima do côndilo occipital, a gente vai ter o canal do hipoglosso, aqui onde sai o 12º nervo, né, do compartimento intracraniano. E entre o osso occipital e o osso petroso, né, clivos e o osso petroso, sutura petroclival. Importante porque alguns meningiomas são relacionados a essa sutura petroclival. Tá? Meato acústico interno. Aqui uma forma interessante do forame jugular, e geralmente é descrito com essa forma em 8. Ele realmente tem esses 2 compartimentos, o compartimento neural e o compartimento venoso. Tá? Isso não é o objetivo da nossa aula em si. Tá? Se a gente angular a nossa visão um pouco mais posterior, a gente já consegue ver aqui uma fissura que se encontra inferiormente à asa menor do esfenoide. Essa fissura aqui é a fissura orbitária superior. É por aqui onde os nervos alguns nervos que estão dentro do seio cavernoso vão sair desse compartimento. Basicamente, 3º, 4º, 6º e V1. Eles todos vão sair aqui pela fissura orbitária superior. E o canal óptico é dedicado ao 2º nervo, que não tem nada a ver com o seio cavernoso em si. Ele se encontra acima do seio cavernoso e não dentro do seio cavernoso. Tá?
a gente angular, eu já comentei isso aqui. Em alguns espécimes, existe uma ossificação entre as clinoides, porque as clinoides, como a gente vai demonstrar depois, elas são ligadas por ligamentos, são conectadas por ligamentos. Em algumas pessoas, acaba tendo uma ossificação desses ligamentos. Isso transforma, isso faz com que a carótida que passa entre esses ligamentos fique muito mais difícil de ser trabalhada. Fica difícil de fazer, por exemplo, uma clinoidectomia anterior nesse paciente, por exemplo, porque a clinoide anterior se está conectada aqui com a clinoide média e também com a clinoide posterior. Esses casos são muito trabalhosos para que essas estruturas sejam removidas e que se consiga trabalhar com a artéria carótida interna aqui, tá? No espécime onde teve essa ossificação. Então aqui, ó, entre clinoide posterior e clinoide anterior, tá? O ligamento interclinoidal ossificado e também aqui entre a clinoide anterior e a clinoide média. Tá? Isso faz com que a carótida passe por um forame realmente. A carótida vai passar entre esses dois, entre esse colar ósseo aqui, esse forame ósseo. Tá? É uma característica que algumas pessoas têm. Bom, agora vamos ver o osso esfenoide. O osso esfenoide é o osso que o osso que se relaciona majoritariamente com o seio cavernoso. Essa é uma visão superior. Então a gente vê plano esfenoidal ou jugo esfenoidal. Depois, de cada lado, asa menor do esfenoide. Asa menor do esfenoide, que é o esporão mais mediano, que é a clinoide anterior. E aqui a gente pode ver como a clinoide anterior se relaciona com o osso esfenoidal por três braços, que nem a gente já comentou. Um braço lateral se continua com a asa menor do esfenoide, e dois braços mediais, um superior, que é o teto do canal óptico, e o inferior, que é o assoalho do canal óptico. Tá? E aqui a asa maior do esfenoide, que nada mais é do que a base da fossa média. Vamos ver mais magnificado aqui, tá? Então, plano esfenoidal, sulco pré-quiasmático, tubérculo celular, depois cela túrgica, aqui onde se encontra guardada a hipófise, ou fossa hipofisária. Ó, a clinoide anterior, presa naqueles três ramos, um braço lateral e dois braços mediais, tá? Bom, essa é uma visão lateral. Deixa eu voltar aqui, mostrar como a gente... Quero mostrar esses slides para vocês. Então, vamos agora fazer uma análise lateral do osso esfenoidal. Então, aqui, ó, porção escamosa do osso temporal, osso parietal. Vamos remover esses ossos. Osso occipital, aqui o osso esfenoidal. Vamos remover esse osso também. Tá? Então, essa é uma visão lateral do osso esfenoidal. Aqui a cela túrcica ao centro, onde fica guardada a hipófise. Dorso da cela atrás. Clinoide anterior aqui. E vocês veem que existe um esporão ósseo, um pilar ósseo entre o canal óptico e a fissura orbitária superior. Esse é o pilar óptico, ou optic strut. Esse, na realidade, é o assoalho do canal óptico e é o terceiro ponto de attachment, de fusão da clinoide anterior ao esfenoide. Tá? Então, esse é o pilar óptico. O pilar óptico nada mais é do que uma trave de osso entre a fissura orbitária superior e o canal óptico. Ele está, então, na parte superomedial da fissura orbitária superior e na parte inferolateral do canal óptico. Tá? Ele também faz parte do assoalho do canal óptico e ele é o terceiro ponto de apoio da clinoide anterior. Esse é o pilar óptico ou optic strut. Tá? Asa menor do esfenoide aqui, asa maior do esfenoide. E aqui o sulco, olha aqui marcado aqui, o sulco carotídeo. Então a carótida intracavernosa ela vai estar bem aqui.
O sulco carotídeo, na porção mais posterior, a gente chama ele de língula, que é uma crista no osso esfenoidal. Chama língula. Isso é importante porque depois a gente vai comentar sobre o ligamento petrolingual, e o ligamento petrolingual se adere a essa crista óssea aqui, que chama língula. Numa visão anterior do crânio, é possível ver diversos ossos. E dentro da órbita é interessante como todos os ossos têm uma certa relação. Tá? Então, osso frontal acima, e aqui a porção orbitária do osso frontal. Então, aqui é o osso frontal. Depois, aqui mais embaixo, é a fissura orbitária superior. Isso aqui é a fissura orbitária superior. A parte de cima é asa menor. A parte de baixo é asa maior do osso esfenoidal. Então, tudo isso aqui é osso esfenoidal. Tá? Depois aqui é o zigoma, osso zigomático, osso lacrimal, não se encontra muito com a órbita em si, porque é mais mediano, osso nasal, desculpa, aqui, e osso lacrimal vai estar aqui dentro. Se a visão fosse mais medianizada, a gente conseguisse ver mais a parede medial da órbita, a gente conseguiria ver também uma parte do etimoide. Tá? Então, vários ossos a gente consegue ver por dentro da órbita. Esse é o esfenoide sendo visto pela frente. Então, a gente tirou os outros ossos, estamos olhando de frente, e aqui é o esfenoide. O esfenoide ele tem um seio esfenoidal. Então, é um seio para nasal dentro do seio esfenoidal. Seio esfenoidal, aqui na frente. Essa aqui é a fissura orbitária superior, uma de cada lado. Forame redondo, aqui onde vai estar passando o V2. E esse aqui é o canal pterigoideu ou canal do nervo vidiano. Depois a gente vai comentar sobre o nervo vidiano. O nervo vidiano é um nervo não muito lembrado nas aulas de anatomia, mas é um nervo que carrega a informação simpática e parasimpática para o rosto. Tá? Então, toda para a cavidade nasal, cavidade oral, seios paranasais, toda a inervação simpática e parasimpática disso é dado pelo nervo vidiano, que vai estar andando nesse canal aqui do nervo vidiano ou canal pterigóide. Tá? Algumas pessoas têm dificuldade também de entender onde é a fossa pterigopalatina. Onde é a fossa pterigopalatina que se fala tanto? A fossa pterigopalatina é realmente anterior aqui. Então, esses são as placas pterigoideias, né, lateral e medial. E aqui se encontra a fossa pterigopalatina. Por quê? Porque é entre essas lâminas pterigoideias e o pálato que se encontra imediatamente à frente. Tá? Então, aqui é a fossa pterigopalatina, onde vai ter o gânglio pterigopalatino. O gânglio pterigopalatino é onde o nervo vidiano acaba atingindo e fazendo a sua sinapse aí, tá? A sinapse parasimpática no nervo pterigopalatino ou esfenopalatino, são nomes intercambiáveis, porque ptérigo faz parte do osso esfenoidal, estamos falando sobre o osso esfenoidal, por isso que o gânglio pterigopalatino é igual ao gânglio esfenopalatino e as fossas também são a mesma coisa, tá? Essa aqui é uma outra visão bonita do professor Houghton, uma foto do professor Houghton aqui, então a fissura orbitária superior, onde vai estar passando, então, terceiro, quarto, sexto e V1, né? Depois V2 pelo forame redondo e o nervo vidiano pelo canal pterigoideu ou canal do nervo vidiano. E aqui as placas pterigoides lateral e medial. Tá? Fossa pterigopalatina bem aqui. E aqui o seio esfenoidal, aqui com uma trave de osso dentro, às vezes tem, às vezes não tem. Aqui é uma visão posterior do osso esfenoide. Então, o osso esfenoide, quando visto posterior, é fácil de ver a sua asa menor em cima e sua asa maior embaixo. O espaço entre as duas asas, fissura orbitária superior. É importante perceber que os nervos, as estruturas vasculonervosas mais importantes da fissura orbitária superior, eles são mais mediais, tá? De forma que a parte mais lateral da fissura orbitária superior é menos importante. Tá? A gente vai comentar sobre isso depois, mas, por exemplo, quando se está fazendo um acesso pterional e drilando a asa menor do esfenoide, muitas vezes a gente pergunta para o nosso residente, até onde você vai drilar a asa menor do esfenoide? Eu vou drilar
até ver a fissura orbitária superior. Mas ele não tem que ter receio de ver essa parte mais lateral da fissura orbitária superior. Por quê? Porque é uma área que não existe aí essa relação com os nervos cranianos. Os nervos cranianos relacionados à fissura orbitária superior, eles se encontram muito mais medianos. Tá? Essa parte mais lateral da fissura orbitária superior, ela é relacionada à artéria meningo-orbitária, que está dentro de uma prega de Duramato que chama prega meningo-orbitária. Se encontra nessa parte mais lateral aqui. Tá? Então, aqui, clinoide anterior, sulco pré-quiasmático ou quiasmático, dorso da cela, clinoides posteriores, tá? Sulco carotídeo. E lembra que a gente comentou sobre a língula. A língula é esse espaço aqui, essa crista de osso, tá? Onde vai estar ligado o ligamento petrolingual, que a gente vai comentar depois, tá? O ligamento petrolingual aqui. Enquanto na frente a gente viu aqui uma das aberturas do canal pterigoideu ou canal do nervo ovidiano, aqui é uma outra abertura do canal do nervo pterigoideu ou canal do nervo ovidiano. Então é um canal. O nervo ovidiano, junto com a artéria ovidiana e a veia vidiana, elas vão estar dentro do canal vidiano ou canal pterigoideu, tá? Aqui dentro. Vamos falar sobre agora os nervos cranianos, a relação com a base do crânio. Então, essa aqui é uma visão superior, onde a gente tirou o cérebro e estamos vendo por cima. A gente é possível ver que existem 3 fossas, basicamente, no crânio. Existe uma fossa anterior, onde repousa o lobo frontal. Existe uma fossa média, onde repousa o lobo temporal. E existe uma fossa posterior, coberta pelo tentório ou tenda do cerebelo. Tá? Vamos primeiro ver a fossa anterior. A fossa anterior, ela é majoritariamente relacionada ao osso frontal. Tá? Tem uma porção orbitária do osso frontal de cada lado. Mas a sua parte mediana é relacionada ao osso etimoidal e sua parte posterior é relacionada às asas menores do esfenoide, o plano esfenoidal. Tá? Aqui é o trato olfatório com a crista galli ao centro. Se a gente tira a dura mater, a gente consegue ver melhor, então, a crista galli ao centro, tá? Essa quilha de osso, crista galha, não confundir com a crista frontal, que é essa parte do osso frontal aqui, essa crista é mais relacionada ao osso frontal, a crista galha é posterior, crista galha aqui. E de ambos os lados da crista galha, a lâmina cribiforme, a lâmina crivosa, com seus diminutos orifícios, que é por onde os diversos nervos olfatórios estão atravessando e fazendo a sinapse no bulbo olfatório, para depois continuar como trato olfatório. Tá? Se a gente for agora posteriormente, a gente vê como o segundo nervo, o nervo óptico, ele se encontra nessa transição entre fossa anterior e fossa média. Ele se encontra nessa transição. Na fossa média, vão ter diversos nervos, que a gente vai comentar depois, que eles estão relacionados ao seio cavernoso, e a fossa posterior é onde esses nervos eles nascem, porque eles nascem do tronco, né? Se a gente abre a tenda do cerebelo, a gente expõe os 2 hemisférios cerebelares, são hemisférios grandes, um de cada lado, e o verme cerebelar ao centro. À frente não existe tentório. Por quê? Porque existe um espaço que chama incisura ou forame de Pacchioni. É aqui onde o cérebro se continua com o tronco cerebral. Mais particularmente dizendo, onde o diencéfalo se continua com o mesencéfalo. Diencéfalo parte do cérebro, mesencéfalo parte do tronco cerebral. Tá? Essa comunicação é feita através do forame de Pacchioni, que é esse espaço. E o que eu quero que vocês lembrem também é que a borda livre do tentório, que é tudo isso aqui, ela vai se estender até a clinoide anterior. Tá? Então, até a clinoide anterior é onde tem o attachment, onde tem a conexão, a ligadura aí do tentorial edge, da borda livre do tentório aqui. Tá? E o seio cavernoso, essa porção mais lateral do seio cavernoso, porque aqui é o teto do seio cavernoso, que a gente vai comentar logo mais. Tá? É interessante ver que os nervos que estão no espaço incisural, todos eles são relacionados com o seio cavernoso. Quais são os nervos cranianos? Existem 12, são 12 pares de nervos cranianos, tem um de cada lado. Esse aqui é o trato olfatório, já é o segundo neurônio da cadeia de sinapse, tem o trato olfatório.
Aqui o quiasma óptico, segundo nervo, esses dois não relacionados ao seio cavernoso. Depois, terceiro nervo, que é o nervo oculomotor, faz a mobilidade do globo ocular e a constrição é da pupila, tá? Que é a motilidade ocular intrínseca. Depois, quarto nervo, nervo troclear, bastante mais delgado do que o terceiro nervo. Isso é importante para o neurocirurgião. Eu vou mostrar outras fotos, porque muitas vezes ele tem que ter essa relação de tamanho para entender se ele está se deparando com um nervo ou com outro. Então, aqui é o nervo oculomotor, sempre nesse espaço entre a cerebral posterior acima e a cerebelosa superior abaixo. Ele sempre está passando nesse hiato. Tá? Então, de novo, acima cerebral posterior, abaixo cerebelosa superior. Tá? Troclear vindo lá de trás, porque ele nasce embaixo do colículo inferior, então ele está vindo aqui de baixo. Tá? Quinto nervo, trigêmeo, ele é sim relacionado ao seio cavernoso, só parte V1, V2 e V3 já não, a gente vai comentar sobre isso. Abducente. Abducente, ele tem esse trajeto ascendente. Ele nasce nessa transição ponto bulbar, o sulco ponto bulbar, tá? Nessa transição, e ele ascende para entrar dentro do seio cavernoso. Depois os outros nervos abaixo não estão exatamente relacionados ao seio cavernoso. Sétimo e oitavo, complexo aqui. Depois nono, décimo e 11º relacionado ao forame jugular. E 12º, hipoglosso relacionado ao canal do hipoglosso. Tá? Vamos ver agora o forame de Pacchioni ou incisura. É possível ver aqui que nervos estão relacionados ao seio cavernoso. Então, de novo, célula túrcica ao centro, abrigando a hipófise. A hipófise, aqui vocês veem que ela está coberta pelo diafragma. O diafragma é um espaço numa dura mater bem fininha que se encontra sobre a hipófise. Chama-se diafragma porque ela tem uma abertura central. E é por essa abertura central onde a haste hipofisária vai se continuar com o infundíbulo, que já faz parte do hipotálamo. Tá? Então aqui a haste hipofisária. E vocês veem aqui, muito bonitinho, como a hipófise está sendo nutrida por pequenos ramos arteriais, um majoritário, que nasce da carótida interna. Essa aqui é a artéria hipofisária superior. Uma de cada lado. Artéria hipofisária superior. A hipófise ela é nutrida pela artéria hipofisária superior, que nasce da carótida extracavernosa, já supraclinoideia ou intradural, e pela a artéria hipofisária inferior, que nasce da carótida intracavernosa. Tá? Essa aqui é a carótida que a gente fala intradural ou extracavernosa ou supraclinoideia. Supraclinoideia porque se encontra acima da clinoide anterior. Tá? Então já é a carótida supraclinoideia. Medial a carótida supraclinoideia, segundo nervo, aqui passando pelo canal óptico. Terceiro nervo ele nasce na fossa interpeduncular, então entre os dois pedúnculos cerebrais, tem um pedúnculo cerebral de cada lado do mesencéfalo, né? Um pedúnculo cerebral de cada lado. O pedúnculo cerebral é quem vai abrigar as fibras de projeção. E medialmente a eles, a fossa interpeduncular. Na fossa interpeduncular vai nascer o terceiro nervo, um oculomotor para cada lado. Tá? Lembrar, se essa artéria que eu estou mostrando aqui está abaixo do terceiro nervo, é porque ela é artéria cerebelosa superior e não artéria cerebral posterior, que a artéria cerebral posterior passa acima do terceiro nervo. Essa sintopia, essa relação anatômica é sempre mantida e vocês têm que guardar ela. Tá? O terceiro nervo ele vai penetrar o centro do triângulo oculomotor. A gente vai comentar sobre os triângulos depois, mas um dos triângulos do teto do seio cavernoso se chama triângulo oculomotor. Só para comentar, o teto do seio cavernoso ele tem dois triângulos formados como se fosse uma ampulheta, um apontando para o outro. O da frente se encontra abaixo da clinoide anterior, e é chamado de triângulo clinoidal. O de trás, ele se encontra já exposto e tem o seu centro aí perfurado pelo terceiro nervo, pelo nervo oculomotor, bem o centro do nervo do triângulo oculomotor. Então, o triângulo oculomotor vai da clinoide posterior até o ápice petroso e até a clinoide anterior. Esse aqui é o triângulo oculomotor. Olha a borda livre do tentório que faz a parte lateral do triângulo oculomotor. Tá? O quarto nervo já é um nervo bem delgado que nasce inferiormente
ao colículo inferior. O colículo inferior faz parte do tecto mesencefálico. Tá? O tecto mesencefálico, essa parte mais posterior do mesencéfalo, é feito por 4 colículos. 2 superiores, 2 inferiores. Também é chamado de placa quadrigeminal. E na parte inferior, né, embaixo do colículo inferior, é onde nasce o quarto nervo. O quarto nervo, o nervo troclear. Ele vai adentrar o seio cavernoso também no triângulo oculomotor, mas não no centro, que nem o terceiro nervo, e sim no seu vértice póstero-lateral. Tá? Então, aqui o nervo troclear adentrando o seio cavernoso no ângulo póstero-lateral do triângulo oculomotor. Bom, aqui a gente tirou o conteúdo da fossa posterior para vocês verem os outros nervos relacionados ao seio cavernoso. Quinto nervo. O quinto nervo, ele entra na fossa média através do ósteo do cavo de Meckel. É um espaço, na verdade não é um forame ósseo, ele tem o assoalho ósseo, mas tem o seu teto formado pelo seio petroso superior. Tá? Esse aqui é o ósteo do cavo de Meckel, é o que dá entrada no cavo de Meckel. O cavo de Meckel ele já se localiza dentro da fossa média. E não é todo o cavo de Meckel que é relacionado ao seio cavernoso, só o seu terço superior. Então é dito que só o terço superior do cavo de Meckel e o V1 que é relacionado ao seio cavernoso. V2, V3 e os 2 terços inferiores do cavo de Meckel já não estariam dentro do seio cavernoso. Tá? Então, para vocês verem aqui como o quinto tem essa relação com o seio cavernoso, sim. Depois o sexto nervo, que nem comentamos já, ele tem um trajeto ascendente. Ele nasce na transição ponto-bulbar, então no sulco ponto-bulbar, né? E ele ascende. E ele ascende, ele penetra a dura mater, aqui posterior ao clivus, e ele ascende entre 2 folhetos de dura mater, formando um canal que é chamado de canal de Dorello. É aqui onde ele vai ascender entre esses 2 canais. E vai adentrar o seio cavernoso depois de passar embaixo de um ligamento, que chama ligamento de Gruber ou ligamento petroesfenoidal, a gente vai comentar depois. Eu estou repetindo muito as informações para que vocês entendam as fotos, porque são fotos, às vezes, com muita informação, tá? Essa aqui é a fossa posterior, onde a gente retirou o conteúdo da fossa posterior, e aqui é uma visão posterior, a gente vai ver todos os forames de saída desses nervos cranianos. Tá? Então, aqui é uma M fossa posterior, só estamos vendo metade. Aqui é o dorso da cela, o esporão, então, póstero superior do dorso da cela é a clinoide posterior, e lateral à clinoide posterior, a gente tem um triângulo oculomotor. Tem um terceiro nervo penetrando o seu centro, e o quarto nervo entrando no seu ângulo póstero-lateral, do teto do seio cavernoso. Depois, quinto nervo adentrando o ósteo do cavo de Meckel. Lembrar que ele é feito na sua porção superior pelo seio petroso superior. E aqui o ósteo do cavo de Meckel. Depois o sexto nervo, lembrar que ele ascende pelo canal de Dorello. Tá? Aqui é o seio basilar. Os 2 seios cavernosos, eles se comunicam um com o outro através do seio cavernoso. Mas eles também confluem para o seio petroso superior e para o seio petroso inferior. Olha o seio petroso inferior aqui, vindo do seio basilar até o forame jugular. No forame jugular, onde as estruturas têm lembrar que é um 8, né? Sua parte mais anterior relacionada ao bulbo jugular e sua parte posterior relacionada aos nervos. Muitas vezes tem essa separação entre o 9º nervo e o 10º e o 11º. Existe uma travezinha de dura mater aqui. Tá? Então, o 9º, que é o nervo glossofaríngeo acima, e o 10º e o 11º abaixo. Meato acústico interno, onde o 7º e o 8º vão sair do compartimento intracraniano. Tá? Isso aqui não é osso esfenoidal, isso aqui já é osso petroso, que faz parte do osso temporal. Forame jugular, na verdade, não é um forame, é um espaço entre 2 ossos, entre o osso occipital e o osso petroso. Tá? É um espaço, não é exatamente um forame ósseo. Tá? E o canal do hipoglosso aqui, que é sim um forame, dentro aqui
acima, né, do côndilo occipital, para o 12º nervo. Seio cavernoso. Agora vamos definir mais o que é o seio cavernoso e os seus triângulos. Então deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, porque eu não consigo ver durante a aula. Não consigo ver. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer no áudio aí, porque eu consigo escutar melhor. Tá? Bom, aqui é uma visão superior do seio cavernoso. O seio cavernoso ele é delimitado por diversos triângulos. Ele pode ser mais facilmente estudado se a gente entender a disposição desses triângulos. Os triângulos do teto do seio cavernoso eles são definidos por pregas de dura mater, enquanto os triângulos da parede lateral do seio cavernoso são definidos por estruturas nervosas. Vamos entender os ligamentos e as pregas durais nessa visão superior. Primeiro, aqui a asa menor do esfenoide. A asa menor do esfenoide continua com a clinoide anterior. Aqui a gente não vê o esporão ósseo porque ele está revestido de dura mater, mas ele se encontra aqui, clinoide anterior. Medial à clinoide anterior, temos a artéria carótida interna, aqui já porção supradural, supraclinoideia, e o segundo nervo aqui, nervo óptico. Entre uma clinoide anterior e outra, se estende um ligamento, que nada mais é do que a continuação dessa dura mater aqui, mas aqui liga um ligamento, o nome de ligamento é ligamento falciforme. O ligamento falciforme, ele então recobre todo o plano esfenoidal, também dito jugo esfenoidal, plano esfenoidal aqui, e ele também recobre o segundo nervo, essa parte mais posterior aqui do canal óptico. Então, quando se deseja, por exemplo, descomprimir o segundo nervo por através de uma clinoidectomia anterior, é importante lembrar do ligamento falciforme. O ligamento falciforme também tem que ser ressecado. Tá? Muitas vezes se faz uma incisão que se começa medial ao segundo nervo e vai até a asa menor do esfenoide, para todo a clinoide anterior, quando se deseja elevar essa dura mater aqui e expor a clinoide anterior. Tá? Então, lembrar do ligamento falciforme que se encontra acima do segundo nervo. Bom, depois, existe aqui a fossa média, vamos vir aqui para trás. Que nem a gente comentou, a borda livre do tentório, ela se continua até a clinoide anterior. Mas aqui ela ganha outro nome. Quando a borda livre do tentório atinge o ápice petroso, ela se divide em dois ligamentos petroclinoideus. Existe um ligamento petroclinoideu anterior, que vai do ápice petroso até a clinoide anterior, e o ligamento petroclinoideu posterior, que vai do ápice petroso até a clinoide posterior. Tá? Então, dois ligamentos. A borda livre do tentório chega aqui e se divide em dois ligamentos petroclinoideus. Um anterior para a clinoide anterior e um posterior para a clinoide posterior. Depois, entre as duas clinoides, existe o ligamento interclinoideu. E esses três ligamentos, então, eles vão definir o triângulo oculomotor. Lembrar que a gente comentou. O teto do seio, os triângulos do teto do seio cavernoso são definidos por pregas de dura mater. Tá? Então, são essas três pregas. Ligamento interclinoideu, ligamento petroclinoideu anterior e petroclinoideu posterior. E ao centro, o terceiro nervo entrando no teto do seio cavernoso, no centro do triângulo do nervo oculomotor. Já o quarto nervo, que é o nervo troclear, ele adentra o teto do seio cavernoso no vértice posterolateral do triângulo oculomotor. Sei que são muitas palavras, mas aqui a intenção é repetir mesmo. Tá? Aqui o sexto nervo, deixa eu ver se eu preciso comentar mais alguma coisa, acho que nessa hora não. Vamos ver a parede lateral do seio cavernoso. A parede lateral do seio cavernoso, ela se encontra, então, na parte mais medial da asa maior do esfenoide. É aqui. A parede lateral do seio cavernoso, ela é formada por diversas camadas de dura mater. E esse é um trabalho muito bonito, feito pelo Dr. Alexandre Yasuda, quando ele se encontrava no Róton, que fala sobre as paredes do seio cavernoso e como é interessante essa formação delas, uma série de camadas, uma certa estratigrafia. Bom, basicamente a fossa média ela é recoberta por dois folhetos de dura mater.
Eles podem ser chamados interno ou externo, ou meníngeo e endosteal, né? O que se encontra para dentro é o folheto interno. O folheto interno, também dito meníngeo, e é o que se encontra relacionado ao lobo temporal, folheto interno. Já o folheto externo, ou folheto endosteal, é relacionado ao osso esfenoide em si, que é esse verdinho aqui. Vocês veem, V2 e V3, eles não participam do seio cavernoso, eles estão logo abaixo do seio cavernoso, e eles são investidos por essas duas membranas. Na parede, no ponto inferior do seio cavernoso, que seria a quilha do barco, tá? Onde a parede lateral e a parede medial do seio cavernoso, eles se encontram na quilha desse barco, de forma que não existe uma parede inferior do seio cavernoso, lembrado desse conceito de barco. Nesse ponto mais inferior, a membrana a membrana interna ou meninja, ela se continua na parede lateral do seio cavernoso. A membrana endosteal, ela se divide em um folheto que vai se continuar com a parede lateral e outro folheto que vai se continuar com a parede medial. Ela se divide aqui. Tá? O folheto que se encontra na parede lateral, ele que vai investir os nervos da parede lateral do seio cavernoso. E aí depois vai continuar o teto do seio cavernoso. De forma que tanto a parede lateral quanto o teto do seio cavernoso são compostos por esses dois folhetos de dura mater. Tá? O folheto meníngeo e o folheto lateral da camada endosteal. Tá? Eles fazem tanto a parede lateral quanto o teto do seio cavernoso. Depois, a camada meninja, ela vai se fazer um trajeto recorrente aqui, ó, e fazer a parte superior, ou a parte hipofisária da parede medial do seio cavernoso. Talvez seja anatomia demais aqui, mas como essas aulas vão ficar gravadas, eu acho interessante deixar aqui. Tá? A parede medial do seio cavernoso, ela tem uma parte hipofisária e uma parte esfenoidal. A parte hipofisária é recoberta pela a camada meningia e a parte esfenoidal, que é relacionada ao osso esfenoide, é recoberta pela a porção medial da camada endosteal. Depois a camada endosteal também faz o assoalho das celatus, que se continua com o outro lado. É importante para vocês verem essa formação em duas camadas, porque também os seios intercavernosos, eles se encontram dentro dessas duas camadas. Os seios intercavernosos anterior e posterior, eles se encontram dentro dessas duas camadas. E essa formação em duas camadas da parede lateral vai ser importante para nossas próximas imagens, onde a gente vai mostrar o tal do peeling da fossa média, que é o descascar a fossa média, se separando esses dois folhetos da dura mater. Vamos aqui. Um procedimento neurocirúrgico é se levantar, tá? Soltar essa dura mater da fossa média. Isso chama peeling da fossa média. Nesse peeling da fossa média, aqui com o meu fórceps, com a minha pinça, eu estou levantando aquela membrana meningia, aquela parte externa, aquela parte que se encontra, aquela parte interna que se encontra relacionado ao lobo temporal. Mas o que está sendo deixado aqui é a camada endosteal, tá? que investe os nervos da parede lateral do seio cavernoso. E é por isso que o peeling da fossa média não leva à abertura do seio cavernoso, porque a parede lateral ainda fica recoberta por essa camada endosteal. Tá? Então aqui, ó, fiz o peeling da fossa média, então retirei toda a camada meningia e deixei a camada endosteal. Vamos ver agora uma visão lateral. Tá? Essa aqui é toda a parede lateral do seio cavernoso, onde os nervos estão investidos. Vocês podem ver que o terceiro, quarto e V1, eles estão todos investidos aqui, na parede lateral do seio cavernoso. E o terço superior do gânglio de Gasser. Já os dois terços inferiores,
V2 e V3, eles não estão dentro do seio cavernoso. O seio cavernoso, ele acaba aqui. Ele é daqui para cima. Tá? Englobando também a fissura orbitária superior, que é por onde os terceiro, quarto, sexto e V1 vão sair do compartimento intracraniano. Já o teto do seio cavernoso é feito por dois triângulos, triângulo oculomotor e triângulo clinoidal. Depois que a gente retirar a clinoide anterior, vocês vão ver melhor eles. Tá? Então aqui a gente já retirou a camada endosteal e a gente consegue ver agora os nervos que fazem a parede lateral do seio cavernoso e a porção média da fossa média. Isso não é feito na prática neurocirúrgica, porque isso leva ao sangramento em grande monta aí do seio cavernoso. Então a gente pode ver o teto, a gente vai voltar depois, e a parede lateral do seio cavernoso. Então aqui sendo feito pelo terceiro nervo, quarto e o V1. E o sexto nervo vai estar lá dentro. Como todos esses nervos saem do compartimento intracavernoso pela fissura orbitária superior. V2 pelo forame redondo e V3 pelo forame oval. Lembrar que o nervo trigeminal, ele é um nervo majoritariamente sensitivo, né? Vai trazer a sensação somestésica dos 3 andares da face, mas ele também tem uma porção motora, que é essa parte do V3 mais mediana aqui, relacionada à parte mais medial do forame oval, tá? Essa aqui é a parte motora do quinto nervo. Essa aqui já é a artéria e veia meningeia média, relacionado ao forame espinhoso. E aqui o nervo petroso superior, nervo petroso maior, GSPN, Greater Petroso Nerve, tá? Nervo petroso maior. Beleza. Se a gente abre o seio cavernoso, abrindo esse espaço dentro do seio cavernoso, com a minha espátula aqui, com o meu dissector, eu estou aumentando o espaço, né? Estou tracionando o V1 e a parte superior do gânglio de Gasser, para eu mostrar como todo o compartimento do seio cavernoso é feito por sangue venoso. Depois a gente vai mostrar a artéria carótida interna aqui dentro. Mas, em relação à artéria carótida interna, o seio cavernoso ele é dividido em espaços venosos. Tá? Existe um espaço venoso lateral, se encontra lateral à artéria carótida interna, que é um espaço bastante delgado, é um espaço bastante fino e que geralmente não é usado para a prática neurocirúrgica, porque é difícil do neurocirurgião ganhar esse espaço. Ele basicamente é um espaço que se encontra entre o V1 e o sexto nervo. Tá? Seria esse espaço aqui. Muitas vezes ele nem tem sangue, por tão fino que ele seja. Tá? Depois, a carótida, que aqui dentro vai estar fazendo essa forma, existe um espaço antero-inferior, espaço venoso antero-inferior, é um espaço grande, e é um espaço que vai receber o sangue venoso que está vindo pela a fissura orbitária superior, tá? Pelas artérias oftálmicas superior e inferior, vai drenar para o espaço venoso antero-inferior. Antero-inferior porque se encontra anterior e inferior à artéria carótida interna cavernosa. Depois o espaço póstero-superior, que é um espaço que se encontra posterior e superior à artéria carótida interna. Tá? Póstero-superior, espaço venoso póstero-superior. E também existe um espaço venoso medial, que se encontra entre a carótida e a hipófise. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver depois eles. Esses são os espaços venosos do seio cavernoso. E os seus triângulos? Vamos agora mostrar os triângulos do seio cavernoso. Basicamente, a parede lateral do seio cavernoso vai ter dois triângulos. E a gente comentou, os triângulos da parede lateral do seio cavernoso são definidos por estruturas nervosas. Então, o triângulo que se encontra entre o óculo motor e o quarto nervo, ele é o triângulo supratroclear. Supratroclear porque é acima do nervo troclear. Esse é um triângulo pequeno e é um triângulo que não é usado como corredor de acesso neurocirúrgico para o seio cavernoso, porque é um corredor pequeno e se precisa manipular bastante o quarto nervo, levando a uma parestesia desse nervo. Tá? Então, o triângulo supratroclear, aqui
alargado pelo meu dissector, é um triângulo que não é muito usado na prática neurocirúrgica. Em oposição ao triângulo infratroclear. O triângulo infratroclear é o triângulo que se encontra entre o quarto nervo e o V1. E esse triângulo, sim, pode ser usado, porque é um triângulo grande e ele pode ser usado. Inclusive, foi o triângulo que foi descrito pelo Dr. Parkinson para tratar as fístulas carótido-cavernosas. Esse triângulo foi descrito ele como o acesso, primeiro vindo alguns milímetros abaixo da entrada do terceiro nervo, então uns 4 milímetros abaixo da entrada do terceiro nervo, se fazendo um corte desse ponto para 2 centímetros anterior, seguindo sendo paralelo aí à direção do terceiro nervo. Então ele viu o terceiro nervo, ia 4 milímetros para lateral e fazia uma incisão começando aqui para anterior, 2 centímetros anterior. E isso levava à abertura do triângulo infratroclear e acabou ganhando o nome dele, triângulo de Parkinson. Então, o triângulo de Parkinson é o triângulo infratroclear. E é o triângulo que é usado como corredor de acesso neurocirúrgico para lesões intracavernosas. É um triângulo de acesso da parede lateral do seio cavernoso. Tá? Então, a gente pode ver aqui o conteúdo do seio cavernoso, o que está realmente dentro do seio cavernoso. Por quê? Porque o terceiro, quarto e V1, eles estão, na realidade, na parede lateral do seio cavernoso, e não exatamente dentro do seio cavernoso. Dentro do seio cavernoso, a gente vai ver o sexto nervo abducente. Lembrar que ele ascende pelo canal de Dorello, entra no seio cavernoso, passando abaixo do ligamento, que é chamado de ligamento de Gruber, o ligamento petroesfenoidal, o ligamento de Gruber, está vindo do ápice do osso petroso até o dorso da sela. Ligamento petroesfenoidal ou ligamento de Gruber. É o teto do canal de Dorello. É aqui onde o sexto nervo adentra o seio cavernoso. E o sexto nervo ele ocupa esse espaço lateral à carótida interna. E ele vai sair do seio cavernoso pela fissura orbitária superior. Tá? Bom, e o V1 aqui. Depois, dentro do seio cavernoso, também tem o grande personagem do seio cavernoso aí, que é a artéria carótida interna, porção cavernosa da artéria carótida interna. A artéria carótida interna, ela é dividida em alguns segmentos, de acordo com a sua forma e orientação. Então, o segmento mais posterior é o segmento vertical posterior. Depois tem a dobra posterior, ou posterior band. Segmento horizontal. Anterior band, dobra anterior. E depois o segmento anterior vertical, o vertical anterior. Que também é dito segmento clinoidal da carótida, porque ele se encontra imediatamente medial à clinoide anterior. A gente vai voltar nisso aqui também. Segmento clinoidal da carótida interna. Ou vertical anterior. Tá? Essa parte mais anterior é difícil de ser vista através do triângulo de Parkinson. É preciso fazer a clinoidectomia anterior para se ter acesso a essa porção mais anterior do seio cavernoso. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui são os principais ramos da artéria intracavernosa, da artéria carótida interna, porção cavernosa. O principal ramo é o tronco meningo-hipofisário. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver, não sei como é que eu vejo aqui as perguntas. Chat. A aula está sendo gravada. Bom, Renan, depois a gente vê. Tá bom? Mas provavelmente vai para o YouTube. Se alguém tiver alguma outra dúvida, faz pelo áudio, porque fica um pouco mais fácil para eu ver aqui. Tá bom? Vocês ainda estão vendo a tela ou parou o compartilhamento? Acho que ainda está vendo, né? Tá vendo sim, doutor Ribas. Tá vendo sim? Tá bom, vamos lá. Tá sendo muito aprofundado? O que você acha, Vitor? Doutor Ribas, para mim não tô achando. Tá bom, né? É bom. Sim, sim. Bom, eu sei que tem vários alunos vendo, mas a intenção é a gente dar aula para os residentes mesmo, Vitor. Beleza. Então, seio cavernoso. O principal ramo da artéria cavernosa é o tronco meningo-hipofisário. O tronco meningo-hipofisário tem geralmente a sua origem
no posterior band, nessa dobra posterior mesmo. Isso aqui é o tronco meningo hipofisário. É um tronco. Um tronco tem esse sentido que desse tronco nascem outras artérias principais. Ele geralmente dá origem a 3 artérias principais. Tá? Então, o tronco meningo hipofisário dá origem a 3 artérias principais. Existe a artéria meningea dorsal, que é a artéria que vai vascularizar essa dura mater sobre o clivus, tá? Essa parte posterior aqui. Então, artéria meningea dorsal. Depois tem a artéria hipofisária inferior, que é a artéria que vai nutrir a hipófise, vai se dirigir medialmente e vai nutrir a hipófise. Lembrar que a hipófise ela é nutrida por 2 artérias, a artéria hipofisária superior e a artéria hipofisária inferior. A artéria hipofisária superior nasce da carótida supraclinoideia, a artéria hipofisária inferior nasce do tronco meningo hipofisário. E depois tem o terceiro ramo, que é o ramo tentorial, artéria tentorial ou artéria de Bernasconi Casinari, que é a artéria que vai vascularizar o tentório. Tá? Essa artéria primeiro tem um caminho um pouco mais anterior e depois se dobra posterior, mas ela vai nutrir o tentório. Então, artéria tentorial ou artéria de Bernasconi Casinari. Tá? Depois, nesse meu espécimen, não está mostrando aqui, mas existe um tronco inferolateral ou artéria do seio, artéria inferior do seio cavernoso, que já é uma artéria que tem a sua origem mais anterior, tá? Então é nessa porção horizontal da artéria cavernosa, mas ela tem a sua origem mais anterior que o tronco meningo hipofisário. E também inferolateral, por isso que alguns chamam ele também de tronco inferolateral do seio cavernoso, da artéria carótida interna, tá? Essa artéria ela vai passar acima do sexto nervo e vai vascularizar a dura mater da parede lateral do seio cavernoso e também essas áreas relacionadas ao V2 e V3, forame redondo e forame oval. Isso tudo é nutrido pela artéria inferior do seio cavernoso ou tronco inferolateral do seio cavernoso. Tá? Esses são os 2 principais ramos. Às vezes tem outros 2 ramos. Tem a artéria de McDonnell, que vai nutrir a cápsula da hipófise, e também, às vezes, a artéria oftálmica. Em 8% das vezes, a artéria oftálmica ela tem a sua origem na artéria intracavernosa e não na artéria supraclinoideia. Tá? Mas isso é uma minoria das vezes. Menos de 10% das vezes, talvez 8% das vezes, ela tem a sua origem dentro da carótida cavernosa. Inclusive, ela pode não exatamente entrar dentro do canal óptico, que é o caminho mais natural da artéria oftálmica, mas ela pode sair do compartimento intracraniano pela fissura orbitária superior. É uma variação anatômica, Vitor, um dos caminhos que ela pode seguir aí. Tá? Bom, vamos para o próximo slide. Próximo slide, agora a gente vai fazer uma clinoidectomia anterior. Existem diversas formas de fazer a clinoidectomia anterior, né, Vitor? Existe o acesso intradural ou extradural. O extradural foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Dolenko, ou pelo menos foi popularizado por ele, onde se faz a retirada desse porão ósseo, a clinoidectomia anterior, sem abrir a dura mater. Eu acabei aprendendo mais abrindo a dura mater. Então, a gente vai primeiro fazer esse corte na dura mater, que vai desde o ligamento falciforme, aqui, ó, medial ao segundo nervo, Vitor, até a fissura orbitária superior, bem lateral. A gente vai elevar toda essa dura mater. Nesse espécime, como uma dissecção anatômica, eu acabei ressecando essa dura mater. Mas muitas vezes você pode só dobrar essa dura mater aqui em direção a gente e expor o esporão ósseo, que é a clinoide anterior. E você vai drilar a clinoide anterior. Algumas pessoas acabam ressecando a clinoide anterior, um pedaço. Pode ser. Uma outra técnica é você drilar o interior da clinoide anterior, drilar todo o osso esponjoso que se encontra dentro da clinoide anterior, fazendo com que só fique o fantasminha da clinoide anterior, só a estrutura da clinoide anterior, que é o osso cortical. E aí, nesse osso cortical, depois você vai em direção àqueles 3 pontos de fixação da clinoide anterior no osso esfenoidal. Quais são os 3 pontos? Tem um braço lateral, que é o que se continua com a asa menor, e tem 2 braços mediais.
Um deles vai fazer o teto do canal óptico e outro vai fazer o pilar óptico, que é o optic strut, que é o assoalho do canal óptico. Como estamos comentando com o canal óptico, é importante nessa parte ter muito cuidado com o nervo óptico, porque um dos problemas de fazer a clinoidectomia anterior é machucar o segundo nervo, a pessoa tem um déficit visual por causa disso, ou mais perigoso ainda, machucar aqui a carótida interna. Tá? Então, essa aqui é uma técnica onde a gente esvaziou primeiro a clinoide anterior e depois ressecou a clinoide anterior. Tá? Mostrando anatomicamente. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, Vitor, que eu já mostrei, é como os nervos do seio cavernoso eles estão relacionados à porção mais medial da fissura orbitária superior. A porção mais lateral da fissura orbitária superior não carrega nervos, não é relacionada a nervos cranianos. Então, aqui pode ser trabalhado com uma certa liberdade. Tá? Então, quando a gente está drilando a asa menor do esfenoide e vê a prega meningo-orbitária, é uma região onde a gente não precisa ter receio de machucar esses nervos, porque eles se encontram bem mais medianos. Tá? Bom, então aqui eu fiz a clinoidectomia anterior. E o que se pode ver aqui é uma coisa interessante. Aqui é a carótida interna. Aqui é o segmento clinoidal da carótida interna. Ele se encontra medial à clinoide anterior. E esse é o outro triângulo que faz o teto do seio cavernoso. Lembra que eu comentei? A clinoide anterior, ela fica sobre o seio cavernoso como se tivesse tomando sol na parte da frente do teto do seio cavernoso. Lembrar que o seio cavernoso é que nem um barco. E quem está tomando sol ali em cima é a clinoide anterior. Se a gente tira a clinoide anterior, a gente vê o triângulo clinoidal. O triângulo clinoidal, ele é relacionado à carótida clinoideia. Porção clinoidal da carótida cavernosa. É uma porção. Beleza. A dura mater, que recobre a parte de cima da clinoide anterior, ela se continua medialmente e forma o anel dural distal. Enquanto a clinoide que recobre a parte inferior da clinoide anterior, ele se continua medialmente e faz o anel dural inferior, proximal. Anel dural proximal. Então tem dois anéis. E entre os dois anéis existe uma membrana. Para falar a verdade, essa membrana é a continuação do anel dural proximal. Então, a gente chama isso aqui de colar da carótida, carotid collar. E um jeito bonitinho, engraçado de lembrar é que a carótida é vestida por um colar, mas esse colar parece uma gola rolê, Vitor. Ele sobe e não desce, tá? A membrana, a dura mater, que está na parte inferior da dura mater, que está na parte inferior da clinoide anterior, ela forma o anel dural proximal e ela ascende, fazendo uma gola rolê em volta da carótida clinoideia. Tá? É o carotid collar. O colar da carótida é uma gola rolê. Tá? Só para você conseguir lembrar melhorzinho. Bom, anterior ao triângulo clinoideu tem o optic strut. Esse aqui é o pilar óptico. Lembrar, o que é o pilar óptico? O pilar óptico é a trave de osso entre o canal óptico e a fissura orbitária superior. Esse é o optic strut. Pilar óptico. Essa membrana também é dita membrana carótido óculo-motor, que ela se estende do óculo motor até a carótida. Tá? Essa membrana, que nada mais é do que a continuação da dura mater, que está na superfície inferior da clinoide anterior. Tá? Canal óptico e carótido collar. Tá, essa é uma visão mais magnificada, mas só para vocês verem aqui, então. Borda livre do tentório, que nada mais é do que o ligamento petroclinoideu anterior, vindo do ápice petroso até a clinoide anterior. A gente tirou a clinoide anterior e aqui estamos vendo o colar carotídeo, carotid collar, que é essa dura mater entre o anel dural distal e o anel dural proximal.
E por que é dito que o segmento clinoideu ele é cavernoso e não extracavernoso? Porque é uma gola rolê frouxa. O sangue que está dentro do seio cavernoso, ele se encontra também entre o carótido color e a carótida. De forma que, então, aqui é seio cavernoso. Aqui tem sangue do seio cavernoso. Então, é uma porção cavernosa. É uma gola rolê frouxa. Tá? Aqui, o anel dural proximal, ele é frouxo, ele não é tão aderido à carótida, entendeu? De forma que o sangue do seio cavernoso se encontra entre essa membrana carótido oculomotora e também a carótida lá, tá? Então é uma porção cavernosa. Em oposição ao anel dural distal. O anel dural distal ele já é bastante contingente, ele é bastante aderido à carótida, de forma que um sangramento dentro do seio cavernoso não vai inundar o espaço subaracnoideu de sangue. Por quê? Porque o anel dural distal ele é patente, ele é continente, ele contém o sangue venoso dentro do seio cavernoso. E até um sangue arterial, se tiver uma fístula carótida cavernosa, se tiver um sangramento de um aneurisma cavernoso, por exemplo, esse sangue não vai adentrar o espaço supraclinoideu. O espaço intradural, o supraclinoideu. O espaço subaracnoideu. Não vai dar hemorragia subaracnoidea. Vai dar, sim, uma síndrome do seio cavernoso, porque a presença desse sangue dentro do seio cavernoso em grande pressão vai acabando fazendo vai acabar machucando todos esses nervos do seio cavernoso. Então a pessoa vai ter um déficit de todos esses nervos aqui, então pode ter uma oftalmoplegia, pode ter uma perda da mobilidade ocular do globo ocular por machucar todos esses nervos. Tá bom? Bom, acho que aqui era isso, tá bom. Que nem eu comentei, a carótida, a artéria oftálmica, na grande maioria das vezes, 92% das vezes, ela tem a sua origem extracavernosa. Ela já nasce da artéria carótida supraclinoideia e não da carótida cavernosa. Mas em 8% das vezes ela pode sim nascer da carótida cavernosa e até sair do compartimento intracraniano pela fissura orbitária superior. Isso aqui é uma visão superior. Vamos ver os dois triângulos que formam o teto do seio cavernoso. O triângulo anterior é o triângulo clinoideu e o triângulo posterior é o triângulo oculomotor. Olha como eles estão relacionados como se fosse uma ampulheta. Um triângulo apontando para o outro e o vértice deles se tocando aqui. Triângulo oculomotor atrás e o triângulo clinoideu à frente. Tá? Olha aqui, então, artéria oftálmica aqui. Nesse espécime aqui, eu não estou vendo aqui, mas a artéria hipofisária superior seria aqui. Tá? Já seria extracavernosa e se dirigiria a hipófise, hipofisária superior. Já a hipofisária inferior já é lá dentro, o tronco da meninga hipofisária. O teto do seio cavernoso também pode ser usado como uma via de acesso ao seio cavernoso. Nessa via de acesso, o neurocirurgião ele quer ir no espaço entre a clinoide posterior e o terceiro nervo. Então, medial ao terceiro nervo e não lateral ao terceiro nervo. Porque lateral ao terceiro nervo, o espaço venoso lateral é muito pequeno. Então, a chance dele machucar os nervos da parede lateral do seio cavernoso é muito grande. Então, se o acesso do seio cavernoso vai ser feito pelo teto do seio cavernoso, ele é feito pelo triângulo oculomotor, mas medial ao terceiro nervo, e não lateral ao terceiro nervo. Se ele vai medial ao terceiro nervo, ele vai entrar naquele espaço venoso que é chamado de antero superior. E é aqui onde vai estar o tronco meningo hipofisário. Lembrar também que o terceiro nervo, quando ele adentra o seio cavernoso, ele não atravessa imediatamente o teto do seio cavernoso, mas tem uma cisterna que acompanha ele, como se fosse uma manguinha de duramáter que acompanha ele, que é a cisterna do terceiro nervo. Tá? Olha aqui, então. Então, nesse espaço, eu estou só
luxando um pouco o terceiro nervo para a lateral, só para mostrar como o tronco meningo hipofisário pode ser alcançado pelo teto do seio cavernoso. Tá? Então, o teto do seio cavernoso aqui aberto é o triângulo oculomotor medial ao terceiro nervo. Tronco meningo hipofisário. Vamos comentar sobre os triângulos da fossa média. Eles não são exatamente próprios do seio cavernoso, mas eles são relacionados ao seio cavernoso devido à sua proximidade. Isso tudo é a fossa média, tá? E aqui a gente vai ver 4 triângulos, basicamente entre as estruturas nervosas. Tá? Enquanto os triângulos na superfície superior do seio cavernoso são delimitados por pregas de dura mater, na lateralidade do seio cavernoso e na fossa média, os triângulos são delimitados por estruturas nervosas. Tá? Então, aqui a gente vai ver 2 triângulos. Entre V1 e V2, temos o triângulo anteromedial. Tá? Então, entre o nervo oftálmico e o nervo maxilar, temos o triângulo anteromedial. Entre V2 e V3, tá? Então, entre o nervo maxilar e o nervo mandibular, temos o triângulo anterolateral. Esses 2 triângulos estão na base da fossa média, né? São relacionados à asa maior do esfenoide. E eles, cidrilados, eles chegam na abertura do seio esfenoidal. Vamos mostrar isso aqui nas próximas imagens. Vamos ver aqui a base da fossa média. Então, primeiro a gente vai retirar uma parte do seio petroso superior para identificar o poro trigeminal. O poro trigeminal é onde o quinto nervo atravessa do espaço infratentorial para o espaço da fossa média. É o poro trigeminal. Tá? É a entrada do cavo de Meckel. A partir daqui, o quinto nervo ele se transforma no gânglio de Gasser, ou gânglio semilunar, tá? Porque tem essa forma aqui como se fosse uma lua. E aí ele se divide nos seus 3 frentes, V1, V2 e V3. Então, vai para o subitário superior, V2 para o forame redondo, V3 para o forame oval. É um nervo majoritariamente sensitivo, tá? Da sensibilidade dos 3 andares da face, mas também tem uma porção motora que atravessa o forame oval, que vai carregar a informação para os músculos mastigatórios. Tá? Se elevamos e retiramos aqui o triângulo de Gasser, é possível ver na base, na fossa média aqui, um pouco da carótida petrosa já exposta. 85% das pessoas têm já a carótida petrosa exposta em algum lugar da fossa média. Tá? E nos outros 15% ela é recoberta por um ossinho bastante fino. Isso é importante para o neurocirurgião que trabalha nessa região saber que a carótida petrosa pode sim estar exposta, aliás, até na maioria das vezes, e quando não exposta, ela está quase exposta, né? Está recoberta simplesmente por um ossinho bastante delgado. Tá? Esse é o osso temporal, é o ápice da porção petrosa do osso temporal. Tá? Esse aqui é o ápice petroso. E essa aqui é um pedacinho do osso esfenoide, que é a língula. Então, o ligamento que vem do ápice petroso e a língula chama ligamento petrolingual. O ligamento petrolingual é um ligamento contingente que contém o sangue dentro do seio cavernoso. Então, se tiver um sangramento dentro do seio cavernoso, esse sangue acaba não sendo conduzido para o canal carotídeo aqui ao longo da carótida petrosa, porque esse ligamento é um ligamento contingente, ele consegue conter o sangue aí dentro do espaço intracavernoso. Tá? Ligamento petrolingual. Nessa etapa da dissecção, conseguimos ver também o ligamento de o petroesfenoidal, que é um ligamento que vem também do ápice petroso, mas até a porção lateral do dorso da sela. Ele é o teto do canal de Dorello. Então aqui vocês podem ver o sexto nervo atravessando, perfurando, né, a dura mater e ascendendo através do canal de Dorello para entrar no seio cavernoso. O teto desse canal de Dorello é o ligamento de Gruber ou ligamento petroesfenoidal, tá? O teto do canal de Dorello.
e aí o sexto nervo adentra o seio cavernoso e ocupa esse espaço lateral à carótida interna e sai do seio cavernoso atravessando a fissura orbitária superior. Aqui, nervo petroso maior, petroso superficial maior. A gente vai comentar ele depois, tá? Então, retiramos o gânglio de Gasser, aqui vemos os cotos, né, do V1, V2 e V3, e vamos agora drilar a fossa média entre esses cotos aí, que são os limites dos triângulos anteromediais e anterolateral. Então, aqui abrimos o seio esfenoidal. Tá? Então, o seio esfenoidal pode ser aberto por um acesso lateral, mas ele é mais comumente aberto por um acesso medial, que a gente vai mostrar em outras aulas também. Na base do seio esfenoidal, recoberto por osso também, mas aqui já foi dissecado, existe um nervo que chama nervo vidiano, o nervo do canal do canal pterigóide. Tá? Esse é o nervo vidiano. É o canal pterigóide que abriga o nervo vidiano. Nesse canal a gente vai ter três estruturas: o nervo vidiano, a artéria vidiana e a veia vidiana. Os três acompanham. Desde a abertura desse canal, perto do forame lácero, até a abertura desse canal já dentro da fossa esfenopalatina, ou pterygo-palatina. Tá? Aqui, então, a carótida petrosa, quando ela se dobra sobre o forame lácero e adentra o seio cavernoso, ela vira carótida intracavernosa. Tá? Então, aqui a carótida petrosa se transformando na carótida petrosa. E é aqui onde nasce o nervo vidiano, porque o nervo vidiano é um nervo que nasce pela união do nervo petroso superficial maior com o nervo petroso profundo. O nervo petroso superficial maior, ele é um nervo que nasce do gânglio geniculado, que é um nervo, que é um gânglio que é relacionado ao sétimo nervo. Então, o nervo facial, que tem a porção facial e a porção intermédia, essas fibras parasimpáticas, elas vêm pelo nervo intermédio, atravessam o gânglio geniculado sem fazer sinapse aí, e se conduzem através do nervo petroso superficial maior até o nervo vidiano, e depois até o gânglio esfenopalatino na fossa pterygo-palatina. Ele muda de nome aqui porque o nervo petroso superficial maior, ele recebe o nervo petroso profundo, que é um nervo simpático que nasce dos nervos que abraçam a carótida interna. Tá? Esses nervos atravessam a cartilagem que recobre o forame lácero e se juntam com o nervo petroso superficial maior, e os dois juntos formam o nervo vidiano. Então, o nervo vidiano, ele carrega as duas informações, a informação simpática e a informação parasimpática, sendo que a simpática vem do petroso profundo e a parasimpática vem do petroso superficial maior. Uma vem de cada um. O nervo vidiano carrega as duas informações e acaba no gânglio esfenopalatino, na fossa pterygo-palatina. E aí essa informação simpática e parasimpática vai ser distribuído para a cavidade nasal, cavidade oral, seios paranasais e também aí no caso do simpático para os vasos, né, que estão na face, que estão na parte anterior da face, tá? Aqui uma visão mais de longe para vocês verem o triângulo anteromedial e anterolateral, os dois drilando aqui, se chega ao seio esfenoidal. Depois a gente vai comentar os dois próximos triângulos, que são os triângulos posteriores, posterolateral e os dois são os triângulos posteriores. Tá? O posterolateral, também chamado de triângulo de Glasscock, ele fica entre V3 e o nervo petroso superficial maior. Então, esse é o triângulo de Glasscock ou posterolateral. Ele tem em seu centro o forame espinhoso, que está relacionado à artéria meningéia média. É essa artéria aqui que é machucada quando existe uma fratura do osso temporal e leva ao desenvolvimento do hematoma extradural. Tá? Grande parte dos hematomas extradurais tem a sua etiologia relacionada ao sangramento da artéria meningéia média, que ela se machuca quando a porção escamosa aqui do osso temporal fratura e acaba machucando ela. Tá?
Então, esse aqui é o triângulo posterolateral, o triângulo de Glasscock. O triângulo posteromedial já fica entre o gânglio de Gasser, que estava aqui, e o nervo petroso superficial maior. Então, é um triângulo que fica apontando para trás. Tá? Esse triângulo posteromedial também é chamado de triângulo de Kawase. Na sua parte mais anterior tem a carótida petrosa, e na parte mais posterior tem o ápice petroso em si. Tá? Esses três nervos, V1, V2, V3, eles vão sair pelos seus forames correspondentes e vão chegar às estruturas para eles. Então, V1 atravessa a fissura orbitária superior e chega dentro da órbita, acompanhado aqui pelo terceiro e quarto nervo também. V2 atravessa o forame redondo e chega na fossa pterygopalatina, onde também faz sinapse com o gânglio esfenopalatina. A fossa pterygopalatina, ela fica entre os processos pterigódeos e a parede posterior do seio maxilar. É bem esse espaço aqui. Já a fossa infratemporal, ela é lateral à fossa pterygopalatina, é uma fossa maior, e ela vai receber o V3. Tá? A fossa infratemporal se comunica medialmente com a fossa pterygopalatina. E essa aqui é a artéria maxilar, que está dentro da fossa infratemporal. Tá? Aqui vocês podem ver, então, V2 e V3, os dois adentrando a fossa pterygopalatina. Desculpa, o V2 e o nervo vidiano. Esse é o nervo vidiano. Os dois adentrando a fossa pterygopalatina, enquanto o V3 atravessa o forame oval e chega na fossa infratemporal. Vamos agora dissecar a porção posterior da fossa média. Tá? Nessa região, se a gente tira a dura mater, a gente expõe o osso, a gente vê uma série de elevações e depressões vindo de lateral para medial. Tá? Lembrar dos dois triângulos aqui, ó, o triângulo petroso superficial maior. Então, entre o triângulo petroso superficial maior e o V3, triângulo posterior-medial, o triângulo de Glasscock, com o forame espinhoso ao centro. Já o póstero-medial fica entre o petroso superficial maior e o gânglio de Gasser. Esse é o triângulo de Kawase. Tá? E a remoção do osso do triângulo de Kawase é o que os neurocirurgiões chamam de petrosectomia anterior, porque você está tirando essa parte anterior do osso petroso, né? Petrosectomia anterior. Se drila, né, essa porção de osso aqui, sempre com atenção para não se machucar a carótida petrosa, que se encontra na parte mais anterior desse triângulo, e ele é um corredor de acesso para se expor a ponte e o clivus. Então, essa série de elevações e depressões vindo de lateral e medial. Primeiro é uma superfície mais aplainada, que chama tegmen tympani. Ele é o teto do canal auditivo externo e também das células da mastoide. É um osso delgado, um osso muito fino aqui, tá? Se chama tegmen tympani. Depois tem a eminência arqueada, que é uma protuberância na fossa média, e ela é a impressão do canal semicircular superior aqui, tá? Eminência arqueada. Depois tem uma depressão, a gente chama de depressão meatal, que é relacionada ao meato acústico interno. Depois uma proeminência meatal, proeminência trigeminal. E depois a impressão trigeminal, que é relacionada ao poro do quinto nervo, que é o poro trigeminal, que vai carregar aí o nervo trigêmeo da fossa posterior para a fossa média, e aqui já dentro do gânglio de Gasser. Então, se a gente drila essa região, a gente vai expor tudo isso que está abaixo desse osso e essas diversas estruturas. Tá? Então, ó, sendo removido o tegmen tympani, se abre a mastoide, que é um osso aerado, e na parte mais anterior, o canal auditivo externo. Tá? A gente comentou sobre a petrosectomia anterior, que é retirar esse osso aqui. Essa aqui é a petrosectomia posterior, que se baseia como passo inicial na mastoidectomia e depois se retirando o resto do osso petroso. Tá? Isso tudo aqui é osso petroso, porção petrosa do osso temporal. Canal auditivo externo, se chega na membrana timpânica.
Aqui é a cadeia de ossículos do ouvido médio, tá? Aqui a bigorna, aqui o estribo e aqui o martelo, tá? Essa aqui é a tuba auditiva ou tuba de Eustáquio, recoberta por um músculo que chama músculo tensor tímpani. O tensor tímpani, ele é um músculo inervado pelo trigêmeo, pelo quinto nervo, e ele se articula aqui com o martelo. E ele é um músculo que, quando contraído, faz com que essa cadeia de ossículos não se mexa tanto, fazendo então com que o som seja menos transmitido para a cóclea, tá? E faz com que o som fique mais baixo. Então, isso faz com que em barulhos altos ou quando a gente está mastigando, o músculo ele não contraia tanto e a pessoa não ouve o barulho da mastigação, tá? Aliás, tanto os músculos mastigatórios quanto o tensor tímpani são os dois inervados pelo quinto nervo, pelo nervo trigeminal. Já o o estribo, ele é relacionado ao músculo estapédio, que é o menor músculo do corpo, é um músculo de 1 milímetro, e ele é inervado pelo sétimo nervo, e ele também previne a movimentação excessiva desses ossículos aqui do ouvido médio, quando contraído, tá? Algumas pessoas que têm uma paralisia facial, uma perda do sétimo nervo, podem também ter um déficit de contração do músculo estapédio e faz com que os ossículos mexam mais. A pessoa acaba tendo uma hiperacusia, tá? Por causa da movimentação excessiva dessa cadeia de ossos. Bom, a gente comentou sobre a iminência arqueada. A iminência arqueada, ela marca o topo do canal semicircular superior. Nós temos 3 canais semicirculares dispostos em eixos ortogonais, em 90 graus em relação ao outro. A gente tem o canal semicircular superior, o posterior e o lateral. E é interessante porque cada um informa a rotação da cabeça em um determinado eixo. Então, o superior informa a movimentação sagital, o posterior, a movimentação no plano coronal, e o lateral, a movimentação no plano axial. A comunicação do posterior com o superior é um ponto aqui que se chama common crus, e a relação do superior com o lateral se abre em um espaço que chama vestíbulo. Esse é o meato acústico interno que vai carregar o nervo, o sétimo nervo, os nervos vestibulares e o nervo coclear, tá? Esses 4 nervos, porque são 2 nervos vestibulares, né, superior e inferior, o coclear e o facial. Os 4 estão dentro do meato acústico interno. O meato acústico interno termina em seu fundo e o sétimo nervo se continua para o gânglio geniculado. Do gânglio geniculado nasce o nervo petroso superficial maior. Tá? Uma dica para se encontrar onde está o meato acústico interno é ver onde se está a iminência arqueada, que marca o canal semicircular superior, e onde está o nervo petroso superficial maior, que se pode ser visto na base da fossa média. A bissecção do ângulo dessas duas estruturas marca onde se está o meato acústico interno. Isso é especialmente interessante quando você vai drilar essa região, fazer a petrosectomia anterior, para se saber aonde se vai abrir o meato acústico interno. Por exemplo, pode ter um chivanoma, um neurinoma, né, de acústico nessa região, e o neurocirurgião deseja abrir o meato acústico interno através da fossa média. Ele pode entender onde está o meato acústico interno fazendo a bissecção, então, da iminência arqueada com o nervo petroso superficial maior. A bissecção desse ângulo será o teto do meato acústico interno. Tá? Onde se encontra a cóclea? Então, no fundo do canal, gânglio geniculado. Medial ao gânglio geniculado, cóclea. Lateral ao gânglio geniculado, vestíbulo. Tá? Esses são os ossinhos do ouvido médio. Tá? O estribo, que é relacionado ao músculo estapédio,
a bigorna e o martelo. E o martelo relacionado ao tensor tímpani, esse músculo aqui, ó, tá? Que contrai o martelo e o tímpano. Tá? E aqui a tuba auditiva, tuba de Eustáquio. Aqui a cóclea. Então, nesse ângulo entre nervo facial e nervo petroso superficial maior. E, em oposição, o vestíbulo. Então, essa aqui é uma dissecção mostrando as mesmas estruturas. Então, aqui, ó, como a eminência arqueada e o nervo petroso superficial maior, a bissecção desse ângulo vai indicar ao neurocirurgião onde é o meato acústico interno. Medialmente ao meato acústico interno, ápice do osso petroso. Então, numa petrosectomia anterior, ele vai drilar toda essa região aqui com atenção à carótida petrosa. Lembrar que o meato acústico interno ele é formado por 4 nervos. E esses nervos, quando eles chegam no fundo do meato acústico interno, eles são divididos por uma crista horizontal e por uma crista vertical, dividindo aí o meato acústico interno em quatro porções. Tá? O sétimo nervo é o que é mais anterior e acima, o coclear é o anterior e abaixo, e os vestibulares são os mais posteriores, tá? Vestibular superior, vestibular inferior. Nessa dissecção, a gente abriu os canais semicirculares para mostrar como são canais preenchidos com endolinfa, né? Eles têm esse espaço dentro deles, e a gente colocou um aramezinho para ficar bonitinho, mas para vocês verem como aqui o superior se relaciona com o posterior, formando aquela common cruz, e aqui o vestíbulo seria nessa região aqui, que é esse espaço dentro do ouvido interno. Para terminar, a gente vai falar sobre os triângulos paraclinoideus, os triângulos inferiores, que estão posteriores à clinoide, estão posteriores ao clivus, tá? O clivus já é osso occipital. Então, aqui é o clivus, né, o dorso da sela, e o clivus atrás. A parte mais lateral e superior do dorso da sela são as clinoides posteriores, que são onde se termina, então, uma prega de dura mater, que a gente comentou, que é o ligamento petroclinoideu posterior. Petroclinoideu posterior. Dentro dele, abaixo dele, né, seio petroso superior. Atrás do dorso da sela, do clivus, se encontra um grande seio, que é o seio basilar. O seio basilar, na verdade, é a grande comunicação entre os dois seios cavernosos. É uma confluência de diversos seios. No seio basilar vão abrir os seios cavernosos, o seio petroso superior e o seio petroso inferior. Os três vão abrir aqui no seio basilar, e pelo seio basilar existe a comunicação do sangue venoso do lado direito com o lado esquerdo. Tá? A gente vai também identificar aqui o sexto nervo, tá? Adentrando a dura mater, adentrando o canal de Dorello, e esse sexto nervo ele vai ascender e entrar no seio cavernoso. Aqui o quinto nervo entrando no teto do seio cavernoso e o quarto nervo também entrando no teto do seio cavernoso. Aqui já é o quinto nervo, tá? Adentrando o poro trigeminal, não é um forame em si, porque é um espaço entre dois folhetos de dura mater, né? Então é o poro trigeminal, e através do poro trigeminal o quinto nervo atinge a fossa média e chega aqui no gânglio de Gasser. Para reconhecer os triângulos dessa região, a gente vai fazer uma linha imaginária entre o quarto nervo e o sexto nervo, a entrada do sexto nervo no canal de Dorello, uma linha vertical. Dessa linha vertical, a gente se comunica com a clinoide posterior. Esse é o triângulo ínfero-posterior medial. Tá? E ao centro desse triângulo, nós temos, então, a parte lateral do dorso da sela e na parte mais inferior, a parte mais superior da fissura petroclival. Tá? Que é uma articulação entre esses dois ossos, petroclival, petro e clivus. Tá? Então, esse aqui é o triângulo paraclival ínfero-medial.
Depois tem o triângulo paraclival ínfero-lateral, que usa essa mesma barra horizontal aqui, então entre quarto nervo e sexto nervo, e ele vai até, os anatomistas falam até onde existe a primeira veia que desemboca no seio petroso superior, mas sendo ela lateral ao poro trigeminal. De forma que o centro desse triângulo, tá, vindo do sexto nervo, quarto nervo e lateral ao poro trigeminal, o centro desse triângulo é o poro trigeminal em si. Tá? E aqui, só para terminar, mostrando aqui o ligamento de Gruber, que é o ligamento petroesfenoidal, que é o teto do canal de Dorello. A partir do momento que o sexto nervo passa abaixo do ligamento de Gruber, do ligamento petroesfenoidal, ele adentra o seio cavernoso e aqui ocupando a parte lateral da carótida interna, tá? Entre a carótida interna e V1.